Pessoal, professora Pauliana, de Goiânia, vai dar aula para a gente agora. Muito obrigado, Pauliana, por ter aceito o convite. Avisar para vocês que a gente tem um coffee break sendo servido aqui. A gente não vai fazer uma pausa, mas fiquem à vontade. Quem quiser tomar um cafezinho, comer alguma coisa, o coffee break está servido e seguiremos com a nossa programação, porque a gente tem... E temos o sorteio também, que será feito às 18 horas. Os sorteios, né? Oi, pessoal. Boa tarde. Ó, o coffee está sendo servido, mas quem quiser pegar um café e voltar, tá? Gente, meu nome é Pauliana, sou otorrino, trabalho em Goiânia. É sempre um prazer estar aqui. Tenho participado ao longo dos anos, né, desse encontro. E aqui é um lugar de amigos muito queridos, de amigas muito queridas, Fer, Carol, minhas companheiras aí desde o mestrado. Pessoal, então, assim, hoje eu vou falar de citomegalovírus congênito e essa surdez silenciosa, né? O que acontece? Por que é tão importante que a gente fale de citomegalovírus, né? A gente fala muito de implante coclear, de reabilitação auditiva, mas, em muitas situações, a gente tem que voltar lá no diagnóstico mesmo e ver o que está acontecendo, que talvez a gente... Será que a gente está conseguindo fazer esse diagnóstico de maneira adequada? Será que a gente está conseguindo fazer o diagnóstico precoce e realmente pegar todas essas crianças lá na triagem auditiva? Então, quando a gente vai pensar em epidemiologia, citomegalovírus é a segunda maior causa de perda auditiva na infância. E, na verdade, só perde para as causas genéticas. Citomegalovírus é um vírus que tem uma grande incidência e consegue ser realmente a segunda maior causa de perda auditiva. Aproximadamente 0,5% a 2% dos nascidos vivos têm CMV congênito. E o citomegalovírus ele pode passar como uma infecção muito indolente na gestação. Então, assim, ao longo da vida, se a gente for fazer a nossa sorologia para citomegalovírus, quase todos nós aqui vamos ter um IgG reagente para citomegalovírus. O grande problema dele é quando ele acontece na gestação, né? E o seu impacto desastroso no neurodesenvolvimento da criança. Então, a gente tem um citomegalovírus que ele pode ser sintomático, né? Causando várias alterações, comorbidades, né? Em órgãos periféricos da criança. E a gente tem o citomegalovírus assintomático também. Aproximadamente de 10% a 15% dos bebês evoluem com perda auditiva. Quando a gente fala de CMV, que é o citomegalovírus assintomático, ou seja, aquela criança, aquele bebê que nasceu sem nenhum problema, nasceu bem, foi para casa, aproximadamente 10% a 15% podem evoluir com perda auditiva. E quando a gente pensa no CMV congênito, no CMV sintomático, a incidência de perda auditiva ela pode chegar em torno de 50% a 70%. E, aqui só falta falar, de 90% a 95% das gestantes no Brasil são CMV reagentes. Então, assim, a gente faz a sorologia, no começo da gestação, a gente vê que é um IgG reagente. E esse é um dos grandes problemas, porque fala-se muito que, se a gestante é IgG reagente, e muitas vezes, se vocês pararem para avaliar no cartão da gestante, aparece lá CMV imune. Não existe imunidade para o citomegalovírus. A gestante pode reinfectar ou ela pode reativar o vírus. Ela pode pegar uma outra infecção durante a gestação, uma infecção viral, por exemplo, um Epstein-Barr, e ela pode reativar aquele vírus latente. Então, assim, se já não existe esse cuidado tão grande, né, no pré-natal com essas gestantes CMV reagentes, por que, se 95% são reagentes, como que essa incidência é baixa se o citomegalovírus é a segunda maior causa de perda auditiva na criança? Então, realmente, tem alguma coisa acontecendo aí, ou essas estimativas estão erradas, ou realmente a gente está passando batido nesse pré-natal. Então, a perda auditiva pelo CMV congênito, ela pode se manifestar logo ao nascimento, né, a gente pode o bebê ele já pode falhar no teste da orelhinha, e esse é o cenário que eu identifico que é o cenário mais fácil da gente fazer o diagnóstico. Porque, teoricamente, se um bebê falha no teste da orelhinha,
ele precisa de ser triado para o citomegalovírus. Ou seja, falhou na triagem auditiva, ele tem que receber, né, a indicação de realizar um PCR para o citomegalovírus. E aí é onde a gente consegue fazer o diagnóstico quando esse CMV congênito já vai ter essa manifestação com a falha na triagem auditiva logo ao nascimento. O grande problema aqui que a gente vê é que quando essa perda auditiva pelo citomegalovírus, ela vai ter um aparecimento tardio. O que acontece muitas vezes? Então, o bebê pode nascer com o CMV assintomático, ele pode passar no teste da orelhinha, e uma das grandes características da perda auditiva pelo CMV é essa perda progressiva ao longo da infância, de aparecimento tardio. Então, o bebê passou no teste da orelhinha e ele vai desenvolver a perda auditiva. E isso pode acontecer até o 6º ano de vida, mais frequente até o 3º ano, muito frequente no 1º ano de vida. Mas, Paulina, por que isso é tão difícil de fazer o diagnóstico? É claro que a gente vai perceber se essa criança evoluir com perda auditiva ao longo da infância. Não, gente, a gente não vai perceber. É uma rotina da Academia Americana de Pediatria que as crianças façam uma avaliação auditiva anual na infância. Infelizmente, isso não é uma rotina no Brasil. Os bebês passam no teste da orelhinha e já são audição normal, e depois é raro a gente ver condutas, né, de crianças que fazem essa avaliação auditiva anual ou depois de episódios de otite. E por isso que a gente vai passar batido nessas perdas de aparecimento tardio. Então, ela também pode ser progressiva. Mesmo nas perdas auditivas pelo citomegalovírus que são unilaterais, existe uma grande chance de evolução para a perda bilateral. Então, estudos mostram que a criança que você tem uma perda unilateral, você tem um diagnóstico que ela tem CMV congênito, ela tem, as estatísticas mostram uma estimativa de até 50% de que essa perda auditiva pode evoluir para outra orelha, né? O Papsin, que é um grande estudioso, um otologista do Canadá, coloca que isso é até 75% de incidência de evolução da perda unilateral para bilateral. A gente realizou uma revisão sistemática justamente para tentar identificar. Então, assim, qual que é a diferença, né? Então, já que o citomegalovírus é uma doença tão importante que, se a gente estivesse fazendo diagnóstico, a gente poderia estar tratando essas crianças. Então, um dos grandes problemas do CMV é que a gente tem uma janela de tratamento muito curta. Então, eu só consigo fazer o diagnóstico do CMV congênito no bebê até a 3ª semana de vida. Depois dessa época, eu não consigo separar se o bebê pegou essa infecção depois ou se ela realmente veio do parto, veio da mãe, se ela é congênita ou se ela é perinatal. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico até a 3ª semana de vida, eu consigo instituir a terapia, se realmente foi indicada, até a 4ª semana de vida. Então, eu só tenho esse 1º mês para fazer o tratamento. Será que a gente consegue fazer triagem auditiva desses bebês até 15 dias? Eles vão falhar na triagem. Eles vão ser encaminhados para o diagnóstico. O médico vai pedir o PCR. Ele vai voltar até a 3ª semana de vida? Para que a gente consiga fazer o tratamento desses bebês até a 4ª semana de vida? Então, é isso que, assim, que os estudos sobre CMV eles foram identificando. Então, será que não é mais eficaz a gente fazer uma triagem universal para o citomegalovírus, igual a gente faz no teste do pezinho, no teste da orelhinha? Será que não é melhor a gente triar todos os bebês para o citomegalovírus? A gente fazer um PCR, o diagnóstico do CMV, ele pode ser PCR de sangue, saliva ou urina. Então, um PCR, né, coloca ali um suave na saliva logo que o bebê nasce. Né? Se a gente pensar em termos de saúde pública, será que isso é custo efetivo, né, quando a gente pensa no impacto do citomegalovírus? Então, é muito difícil a gente ter uma infecção que é assintomática e a gente ter uma suspeita clínica. Então, assim, esse é um dos grandes problemas dessas infecções assintomáticas, né, é ter essa ausência da suspeita clínica. Então, essa revisão sistemática foi para a gente comparar essa triagem universal, que já é realizada em alguns estados dos Estados Unidos, com a triagem guiada pela falha na TANU, que é a triagem auditiva. Ou seja, o bebê fez o teste da orelhinha, ele falhou, e aí depois a equipe vai lá e solicita um PCR para o citomegalovírus para ver se aquilo lá é CMV mesmo. E aí, o que a gente identificou, né?
4 estudos demonstraram uma grande correlação entre a TANU e a triagem universal para o citomegalovírus. 138 mil RN foram triados, 0,4% foram confirmados para CMV, 7,66% tiveram diagnóstico de perda auditiva, mas 12,29% passaram na triagem auditiva, ou seja, tinha citomegalovírus, mas passaram na triagem, com grande chance de evoluir com uma perda auditiva no primeiro, no segundo e no terceiro ano de vida. Ou seja, será que a gente ia conseguir fazer uma avaliação auditiva anual nessas crianças? No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Essas crianças teriam grandes chances de desenvolver uma perda auditiva e a gente só conseguir fazer o diagnóstico depois daquela janela ideal para a gente intervir. Aqui, então, quando a gente pensa, né, quando a gente coloca para a literatura, né, saindo só dessa nossa revisão sistemática, 25% dos pacientes com perda auditiva por CMV até 5 anos não seriam identificados por programas de triagem auditiva neonatal. Gente, isso é muita coisa. 25% dos bebês estão passando, né? Então, assim, só naquela triagem auditiva que a gente faz, esses bebês com CMV, eles passaram na triagem, mas eles vão desenvolver uma perda auditiva depois, e muitas vezes a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico. E aqui foi um dos grandes pontos bem interessantes da pesquisa, que 33,33% das crianças desenvolveram perda auditiva tardia. Então, 2/3 da perda auditiva pelo CMV realmente não teriam sido identificados, né, pelas suas características, né, de aparecimento tardio, de progressão tardia. Então, assim, independente, né, claro, né, a gente sempre imagina um cenário ideal, né, que a gente fizesse uma triagem auditiva, que a gente fizesse uma triagem universal para o citomegalovírus, a gente realmente conseguiria resolver grande parte, né, desse problema. Mas se a gente fizesse uma avaliação auditiva anual na infância, que talvez é algo que é mais factível, a gente colocar em escolas, que a gente consiga, por exemplo, a criança, para fazer matrícula, ela tem que apresentar uma avaliação auditiva daquele ano. A gente conseguiria fazer o diagnóstico e identificar crianças. Essas são crianças com citomegalovírus, que têm uma perda auditiva leve, bilateral, uma perda auditiva moderada, bilateral, uma perda de grau profundo, unilateral. Então, é claro que teria sido muito bom que a gente tivesse feito o diagnóstico lá atrás, na triagem universal, instituído o tratamento, e os estudos mostram que tratar para citomegalovírus, logo no primeiro mês, diminui sequelas, né, a chance de progressão de sequelas, tanto auditivas quanto neurológicas. Mas, se a gente também conseguir colocar essa avaliação auditiva anual de rotina, a gente realmente conseguiria minimizar esse impacto da perda auditiva na infância. Como que a gente vai fazer esse segmento audiológico? Então, tá bom, o bebê, eu descobri que ele tem CMV, ele passou no teste da orelhinha. Como que eu vou acompanhar esse bebê? Eu tenho que ficar fazendo uma avaliação auditiva com qual periodicidade? Então, assim, o recomendado é que a gente faça o diagnóstico, né, que a gente faça um beta frequência específica logo ao nascimento, e a gente faça uma avaliação auditiva a cada 3 meses, no primeiro ano, então 3, 6, 12 meses, depois 18, 24, 30 e 36 meses. Esse aqui é o protocolo. Até deixei o artigo aqui também para que vocês depois acessem. E isso aqui tem um documento do Ministério da Saúde, que fala que essas crianças com citomegalovírus, elas precisam de ser acompanhadas audiologicamente, mesmo as que passaram no teste da orelhinha. A audiometria a cada 6 meses, até a idade de 6 anos. Então, a gente sabe que a grande progressão da perda auditiva pelo CMV é até o 3º ano, mas os estudos mostram que até o 6º ano ainda pode progredir. E a maneira como a gente vai avaliar audiologicamente essa criança, então, eu posso fazer um VRA, uma audiometria de reforço visual, junto com as emissões otoacústicas. Eu não tenho que ficar fazendo BERA a cada 3 meses nessa criança. De acordo com cada idade, a gente vai avaliar qual que é o melhor exame para a gente avaliar aquelas 2 orelhas individualmente. E aqui, vamos supor, então, tá, eu fiz o diagnóstico, essa criança tem CMV, ele evoluiu com perda auditiva, eu estou tratando, eu coloquei um aparelho auditivo, e agora eu fujo desse período de periodicidade de avaliação? Não,
Porque eu coloquei um aparelho auditivo, mas da mesma maneira que essa criança desenvolveu essa perda auditiva, ela continua progredindo. Será que só o aparelho auditivo vai ser capaz de sempre dar acesso aos sons da fala para essa criança? Então, eu tenho que continuar monitorando audiologicamente essa criança com aparelho auditivo. Então, por exemplo, essa é uma criança minha que tinha, né, uma perda auditiva bilateral, tem diagnóstico de CMV, já estava em uso de AASE, e, ao longo da evolução, então, esse daqui é de 2024, né? Então, assim, ela tinha os limiares da orelha esquerda, limiares da orelha direita, e quando a gente colocava o ganho do aparelho auditivo, essa criança do lado direito, ela já realmente começou, ao longo do acompanhamento, a piorar. Então, o aparelho auditivo realmente já não estava conseguindo dar mais acesso aos sons da fala. E aí, por isso que essa periodicidade de avaliação, mesmo na criança com aparelho auditivo, ela é tão importante, para a gente saber quando que essa criança realmente pode ter indicação do implante coclear, e não só do aparelho auditivo. Então, no caso dessa criança, até coloquei aqui melhor para a gente ver. Então, do lado direito, na audiometria, ela já tinha evoluído com uma grande piora dos limiares, e o ganho dela com o aparelho auditivo, que, ao longo do acompanhamento, ela tinha passado 1 ano e meio muito bem com o aparelho auditivo. Do lado direito, ela já estava preenchendo critério para implante coclear. Então, sempre lembrar dessa parte da avaliação. E quais são os desafios, né, que a gente tem que pensar, né, em relação ao citomegalovírus? Na minha opinião, o grande problema do CMV é o diagnóstico mesmo, e essa avaliação da gestante. Então, assim, a gente desmistificar essa questão que existe imunidade para CMV. Ah, mas a reativação, a reinfecção, ela não tem uma incidência tão alta. Mas, mesmo assim, ela acontece. A gente sempre tem que colocar na cabeça que é a segunda maior causa de perda auditiva. Então, a gente reforçar, né, tentar trabalhar mais isso no pré-natal. Tem que repetir a sorologia no final da gestação. Se a gente teve um aumento desses títulos no final da gestação, isso é muito importante, a gente imaginar que essa gestante ela pode ter soro convertido, né, e a gente ficar atento para, se essa criança realmente, se essa família tiver, né, na nossa avaliação, a gente solicitar um PCR, né, um exame indolor, rápido, de fácil execução, que a gente já pode fazer um diagnóstico. A gente lembrar que o diagnóstico do citomegalovírus ele só é realizado até a 3ª semana de vida, então tudo tem que ser muito rápido. Então, sempre que a gente tem uma doença, que a gente tem uma janela terapêutica muito curta, isso acaba que complica muito, né, nas estratégias de diagnóstico, de tratamento, porque a gente não tem tempo a perder aqui, né? Porque depois a gente perde essa janela para tratar. Essa questão da falha na triagem auditiva, então, a criança que passou na triagem auditiva, né, a gente sempre reforçar, e aqui eu sei que tem muito fonoaudiólogo que trabalha, né, também com muito diagnóstico, reforçar, gente, a importância, né, fez o teste de orelhinha, é importante a gente fazer uma avaliação auditiva anual na infância, pelo menos nessa fase escolar. Depois de um certo tempo, a criança realmente começa a referir um pouco mais, né? A audição piorou desse lado ou não, mas, pelo menos em idade escolar, a gente ter essa atenção e a gente orientar, porque, muitas vezes, o pediatra não orienta. Mas a família ela busca informações, né? Sempre que a gente tiver uma gestante no nosso consultório, no nosso atendimento, uma família, então, assim, vem para tratar uma outra causa, já fez uma avaliação auditiva anual neles? Então, assim, que é o nosso papel também, né, de estar tentando fazer passar essa informação. Lembrar do monitoramento auditivo nas crianças assintomáticas com CMV e também monitorar o ganho do aparelho auditivo, né, e como estratégias futuras que a gente conseguisse realmente, né, uma triagem. Inicialmente, a triagem para o CMV guiada pela falha na triagem auditiva, porque isso já não é uma realidade tão grande aqui no Brasil. Então, assim, pelo menos isso a gente tem que ter. O bebê falhou na triagem auditiva, ele tem que ser encaminhado para fazer uma avaliação para citomegalovírus, para fazer um PCR para citomegalovírus. Isso é a triagem guiada para o CMV. O ideal seria o quê? A triagem universal, fazer para todo mundo, né? Mas a gente também tem um monitoramento auditivo anual na infância. É isso, gente. Muito obrigada.